oração de compartilhar sobre três aspectos da nossa identificação com o Senhor e da identificação do Senhor conosco. E o Senhor colocou no meu coração de primeiro apresentar para os irmãos os aspectos relacionados à identificação do Senhor conosco. Depois, na última mensagem, apresentar os aspectos da nossa identificação com Ele. E eu, a princípio, eu queria falar sobre a encarnação, sobre o batismo e sobre o Calvário. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração também acrescentar essa mensagem um outro aspecto relacionado à tentação e ao sofrimento. A tentação e o sofrimento do nosso Senhor, para que Ele pudesse ser semelhante a nós em tudo, para que Ele pudesse ser aquele sacerdote fiel. Então o Senhor mesmo trouxe essa porção. Eu estou bastante inseguro quanto a isso, porque o Senhor trouxe e eu preciso ser sincero com os irmãos que eu não me preparei de maneira adequada, porque eu gosto de estudar bastante antes de apresentar para os irmãos qualquer coisa, para não trazer nenhuma confusão para os irmãos. Então hoje eu preciso de ajuda dobrada do Espírito Santo para poder compartilhar com os irmãos sobre esse aspecto. E antes disso, eu quero fazer uma oração diferente com os irmãos. Os irmãos já perceberam que eu gosto de cantar, né? Então a gente também ora cantando, não é verdade? Então eu quero fazer uma oração cantada. E aqueles irmãos que conhecem, me ajudem. Os que não conhecem, ficam orando. Né? Feche seus olhos. Espírito que nos foi dado. O Senhor nos prometeu que o Espírito Santo
nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. Nessa manhã, Senhor, nós abrimos mão de tudo para buscar do Senhor o socorro do Espírito. Santo Espírito, abre os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para compreendermos a vida do Senhor, para apreciarmos o caminho do Senhor, para amarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Santo Espírito, enche o nosso coração nessa manhã desse amor pelo Senhor Jesus, desse amor pela vida do Senhor Jesus, desse amor pela palavra, desse amor pelos irmãos. Nos socorre, Senhor, por graça, por misericórdia. Entregamos as tuas mãos, cada irmão aqui presente. Pedimos a Ti, concedemos ouvidos para ouvir a Tua voz. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa própria vida, reconhecendo que de nós mesmos nós nada temos para dar. Dependemos de Ti, Senhor. Quebranta, Senhor, a nossa casca. Tira aquilo que é nosso, Senhor. E faça com que o Teu Espírito, que dá a vida, possa tocar cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra lá em Hebreus, no capítulo 12. Queremos pedir para o nosso amado irmão que está fazendo a leitura, mais uma vez, ele compartilhar conosco essa porção que tem sido a base da nossa caminhada nesses dias. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Amém. Dê para nós o Cristo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Os irmãos sabem o que significa essa palavra considerar. Essa palavra no grego é logizeste, que é traduzida por considerar. Essa palavra que nós vamos encontrar em alguns lugares na Bíblia, ela tem uma importância muito grande para nós, porque essa palavra significa fazer contas ou contabilizar. Então, tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, nós precisamos, pela fé, botar na nossa caderneta. E isso significa considerar. Entende? Então, o Senhor, Ele disse que o nosso homem velho foi crucificado. Você já estudou esse texto com carinho? Com carinho. Quantas verdades tem escondido aí nesse versículo? Que nós precisamos colocar na nossa conta. Não do nosso jeito, mas do jeito que está escrito. Colocar na nossa conta, exatamente como está escrito. Sem ir além e nem aqui. Colocar na nossa conta. Por exemplo, quando Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo. Ele não está falando de nós. Ele não está falando de nós. Ele está falando dele mesmo. É claro que essa deveria ser a experiência cristã de todos nós. Mas ele só pode dizer aquilo porque ele conseguiu. Ele colocou na conta dele aquilo que o Senhor fez por ele. Nós cantamos Gálatas 2:20, cantamos, mas nós não consideramos como nossa experiência. Agora, a experiência do Paulo é a experiência do Paulo. Agora, claro que o Senhor deseja que a experiência do Paulo também seja a nossa experiência. Agora, não podemos ser papagaio. Não, nós precisamos primeiro colocar na nossa conta, para depois se levantar e falar assim, ó, eu já estou crucificado. É muito importante isso. Então, considerar significa colocar na tua caderneta. Deus disse que você é santo. Ou não? Deus falou, eu creio e eu sou. Isso assim, é assim, põe lá na tua conta. Isso é considerar. Considerar certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso. Põe na conta. Assim, ó, quando Cristo morreu, eu morri, estou
amor do pecado. Ao pecado vem, bate na porta, você vai cair dentro e fala assim, ó, tá bom, né? Por outro lado, porque o texto original diz assim, ó, por um lado, morto para pecar. Por outro lado, ou seja, considera a vida para Deus, desfruta dessa comunhão com Deus, vive essa vida de ressurreição, seja alegre, seja feliz, sabe? Não faça dos teus cultos um velório, porque se por um lado você está gordo, por outro lado você está vivo. Né? Então isso significa botar na conta. Os irmãos têm que aprender isso, considerar, né? Considerai atentamente aquele que por nós sofreu tamanha contradição, tamanha aflição, né? Para quê? Para que na hora que a gente for provado, não desfaleça, não desfalecer. Na hora que a gente for tentado, não cair, né? Na hora que a gente for sucumbido, não voltar para trás. Na hora que a gente for abandonado, a gente olhar e falar assim, é isso mesmo. A gente tem que considerar, porque o Senhor, Ele colocou dentro de nós aquela mesma vida que estava no Senhor Jesus, aquela mesma vida. O Espírito Santo trouxe para dentro de nós. É claro que essa vida foi repartida por todos os santos, né? Nenhum vaso terreno é capaz de conter sozinho a vida de Cristo. Por isso que quando nós olhamos sobre esses aspectos de Cristo, né, nós não vamos encontrar nas Escrituras nenhuma palavra assim, ó, Cristo em meu, Cristo em eu. Né? Não, é Cristo em vós, ou Cristo em nós, porque aquela vida ela foi repartida. Hoje, a vida de Cristo está no corpo de Cristo, que é a igreja. A plenitude de Cristo só pode ser achada onde? Na igreja. Na igreja. Né? Então, nós precisamos realmente considerar que essa vida, ela é poderosa para passar por qualquer aflição, qualquer teste, ela é poderosa. Então, é por isso que nós padecemos. Porque quando nós estamos em sofrimento, na verdade, o Senhor está provendo um testemunho do poder dessa vida. O mundo inteiro passa por sofrimento, mas o sofrimento que a humanidade recebe, que é muito menor do que nós recebemos, sabe, derrete eles, queima, acaba, destrói. Mas aqueles que têm a vida de Cristo, o sofrimento só serve para uma coisa: revelação de Cristo. Porque quando há a revelação de Cristo, então há plena vitória sobre o sofrimento. O caráter de Cristo é forjado em nós. Eu passei por uma experiência de 23 anos de sofrimento. E um dia eu orei, pedindo o Senhor tirar de mim aquele sofrimento. Senhor, eu não aguento mais, tira de mim o sofrimento. Aí o Senhor falou assim para mim, assim, ó, desse jeito, estava andando com Deus, falou para mim, pois sim, eu vou tirar quando eu terminar. Se eu tirar agora, você vai ficar do jeitinho que você está. Mas se você aguentar mais um pouquinho, eu vou conseguir fazer desde você. Aí eu falei, Senhor, eu te dando. Escuta essas besteiras, eu não vou continuar o sofrimento. Saber que o Senhor está usando tudo para fazer com que o caráter de Cristo seja forjado aquilo. Irmãos, pensa no mau caráter. Quando o Senhor me alcançou, interiormente falando, não havia nenhuma esperança. Era um mentiroso, um viciado, prostituto, vagabundo, sem palavra, sem informação, sem criação, não sabia ser homem, não sabia ser pai, não sabia fazer negócio, não sabia nada, era um mau caráter. O Senhor foi lá na minha vida. E aí ele vem trabalhando durante esses 23 anos. Para quê? Para expurgar essas coisas, para fazer essas coisas embora e formar um caráter de Cristo. Não, irmãos, as provações, as tribulações, as tentações, elas têm uma finalidade gloriosa. Sabe? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala, sabe, que a nossa leve e momentânea tribulação, sabe, não pode ser comparado, sabe, com aquilo que nos está reservado, com aquilo que está preparado para nós. Ou seja, nós precisamos passar por ela, para que haja em nós esse eterno peso de glória acima de toda comparação. Que maravilha! Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre
alguns sofrimentos do Senhor. Nós não vamos conseguir, né, com o tempo, tomar todos eles, mas nós vamos olhar para alguns sofrimentos do Senhor. Nós vamos fazer uma comparação que o Senhor colocou na oração aqui, até para os irmãos se libertar um pouco desse triunfalismo que é pregado nesses dias do Evangelho. Tá? Então nós vamos começar com um tipo do Antigo Testamento que é usado de uma maneira muito errada pelos cristãos, e o Espírito Santo colocou no meu coração para começar lá, porque o que nós vamos ver lá não é outra coisa, é um tipo de Cristo, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então vamos lá, 1 Samuel. Capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Eu queria pedir para o irmão ler para nós os versículos 23, 24 e 25. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Vamos agora lá no versículo 44 e 44 até o 51. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor os salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se um filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Só tem. Aqui nós temos o
no primeiro passo, o aparecimento desse oponente, vamos dizer assim, desse grande oponente, esse desafiante, que humanamente falando era impossível de ser vencido. Biblicamente falando, esse desafiante, ele é uma figura do nosso adversário, Satanás. Biblicamente falando, o gigante Golias representa Satanás. Biblicamente falando, Davi, ele é o segundo homem, ou o segundo rei. O primeiro rei, Saul, é uma figura de Adão. O segundo rei, Davi, é uma figura de Cristo. Então nós vimos que Saul tentou tudo jeito de agradar a Deus e foi reprovado, né? Davi, ele é ungido rei primeiro escondido, ou seja, quando ele é ungido rei escondido, só fica sabendo que ele é o rei, a família dele, o profeta Samuel e mais ninguém, né? A gente sabe que o nosso Senhor, ele encarnou, nós estudamos sobre a encarnação, nós sabemos que o fato da encarnação, ele foi descoberto por aqueles que o Espírito Santo quis revelar. E nós podemos dizer assim que somente alguns daqueles remanescentes que aguardavam a consolação de Israel, que puderam olhar para aquele bebê e falar assim, o meu rei chegou, né? Somente aqueles irmãos que vieram trazer aquela oferta lá do Oriente, que puderam chegar, olhar e falar assim, ó, esse é o rei dos judeus. Somente aquela profetisa que orava, jejuava o tempo inteiro, aos pés do Senhor, que pôde falar assim, ó, esse aqui é o Salvador. Somente aquele homem que o Espírito Santo estava sobre ele, que aguardava a consolação de Israel, pôde pegar aquele menino nos braços e dizer assim, ó, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Somente Isabel, Zacarias, João, a gente sabe que é uma pequenina minoria pôde perceber isso. Mas depois do batismo, o Espírito do Senhor, ele vem sobre o nosso Senhor Jesus. E Lucas vai falar assim que, cheio do Espírito, ele foi compelido, ou seja, ele foi arrastado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós descobrimos que Adão, no Éden, no paraíso, tendo tudo o que a vida precisava para viver plenamente, né? Tendo vida espiritual, comunhão com Deus, tendo a sua alma, né, perfeita, cheia de capacidade, autoridade, poder, tendo um corpo muito mais avantajado do que o nosso, porque a tarefa de cuidar do jardim era uma tarefa muito grande para um homem como a gente, nenhum de nós daria conta. Se Deus deu aquela tarefa para ele, é porque ele era muito mais capacitado que nós, né? E uma sabedoria fora de sério. Você vê que ele coloca a mão de tudo e não repete, ou seja, é uma coisa. Adão, olha, nós não chegamos nem perto do que foi Adão nessa queda. E esse momento, lá no Éden, ele enfrentou esse inimigo de todos, esse gigante Golias, e ele foi vencido, vergonhosamente vencido. Foi assim que a humanidade caiu. Então agora, como que nós poderemos identificar quem é o rei? Porque esse é um aspecto do Evangelho que eu gostaria que os irmãos conhecessem, sabe? Essa palavra Evangelho, ela nasceu no mundo grego, e não é uma palavra comum, não é como um pasquim, como um jornal que chegou anunciando que vai ter uma festa, não. O Evangelho era usado só, essa palavra, antes da vinda do nosso Senhor. O Evangelho era usado apenas em duas situações. Em primeiro lugar, o povo daquela época, eles viviam debaixo de tirania. Então, depois da queda, o homem, quando ele ganha poder, ele assume o governo, quando ele reina, sabe? No começo é tudo uma maravilha, mas passou um tempo, aquele rei vira tirano, sempre foi assim. Então, depois de 40, 50 anos debaixo de tirania, quando surgia a notícia de que havia chegado um novo rei, de que havia nascido um novo rei, aquele noticiário chamava Evangelho, porque anunciava um novo tempo, era motivo de celebração, de festa, de alegria. Por quê? Porque veio um
apresentado ao seu povo. Então, para vocês terem uma ideia, né? Davi, ele é chamado de, essa palavra Davi no hebraico significa o amado. O amado. Diferente de todos os reis. Porque os reis vão para a guerra como? Os reis pegam o seu exército, coloca lá na frente para batalhar e fica aqui atrás, dando ordem. Por que Davi era chamado o amado? Porque Davi era aquele rei que ele ia na frente do seu exército. Amém. Na frente do seu exército, conquistando suas vitórias. Ele puxava o carro. Então, o seu soldado dava a vida por ele, amava ele demais, porque sabia que ele estava lá na frente. Você estava aqui, o inimigo estava derrubado pela espada, e ele vinha Davi e cortava o pescoço do inimigo. Como que você não vai amar um cara desse? Então, Davi, ele se apresenta como o rei de Israel. Ele é conhecido por Israel como o novo rei, inclusive por Saul. Quando Golias é levantado. Quando Golias é vencido, Davi se apresenta. Então, publicamente, a vitória de Davi sobre Golias anuncia a Israel que é chegado um novo rei. Publicamente, a vitória do Senhor Jesus no deserto contra o diabo anuncia para toda a humanidade que é chegado um novo rei. Aleluia. Os irmãos conseguem entender como maravilhoso é o tipo e a realidade? Ou seja, esse texto aqui de Davi não tem a finalidade de anunciar que você é vitorioso, que Deus vai derrubar o teu gigante, que isso, que aquilo, que os pregadores estão falando. Não, tem algo muito maior aqui. Isso aqui é uma figura tipo de Cristo. Então, quando nós vimos Davi enfrentando Golias em nome do Senhor dos Exércitos, nós estamos vendo um tipo, porque o nosso Senhor Jesus, como homem, não como Deus, mas como homem, ele foi ao deserto. Ele foi compelido pelo Espírito ao deserto. E lá ele foi tentado. Vamos para o texto da tentação. Nós temos ele em dois lugares das Escrituras, em Mateus e em Lucas. Temos algumas. Baixa ele aí. Aqui? Não, tá bom. Temos algumas diferenças nos dois textos. Amém. Porque Mateus ele está apresentando o rei. E Lucas está apresentando o homem perfeito. Então existe uma diferença nos dois textos. Eles são quase iguais, mas eles estão colocados de um modo diferente. Porque um tem uma ênfase e o outro tem outra. Então nós vamos ver os dois, e nós vamos explicar para os irmãos essas diferenças. E nós vamos ver aqui como que foi essa vitória gloriosa do nosso Senhor sobre Satanás, o nosso gigante, né? O nosso gigante, o tentador. Aquele que anda ao redor, rugindo como um leão querendo nos tragar. Como foi? Deixa eu ver isso aí. E é importante, irmãos, nós conhecermos esse aspecto da tentação, porque o Senhor não foi tentado pelo diabo só aqui. Nós vamos ver que em toda a carreira do nosso Senhor, ele estava lá rodeando Pedro, rodeando Tomé, rodeando Judas. Ele estava lá na boca do fariseu, na boca, sabe, do sacerdote. Ele estava lá. No fim, na boca de todo o povo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva de ti. Ele estava lá, atuando. Né? E o Senhor venceu. De que maneira? Nós vamos estudar isso hoje. E aqui nós vamos encontrar todas as ferramentas para que nós também tenhamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mateus capítulo 4, queria pedir para o nosso irmão fazer a leitura para nós, do versículo 1
até o versículo 3. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: De maconha. Foi o meu. se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tirei o 4 também. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, aqui nós temos o assunto relacionado à tentação. Temos alguns detalhes aqui que eu penso que a gente não pode passar por cima sem explicar para os irmãos, que eu penso ser muito importante para a vida da igreja, né? Então nós vamos começar com o assunto do jejum, porque esse assunto é tabu no nosso mundo. Então vamos começar com ele, né? Claro que nós devemos aqui pregar sobre jejum, mas nós vamos fazer algum comentário aqui importante sobre esse assunto. Porque o Senhor Jesus mesmo disse assim, ó, vocês não podem, né? Vocês não podem jejuar quando o noivo está com vocês. Quando vocês estão celebrando as bodas, vocês não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias, jejuareis. Está escrito ou não está? Tem outra coisa que o Senhor disse. O Senhor disse assim, ó, tu quando jejuares. Ele falou que você jejuar. Assim, tu quando jejuares, né? Unge o teu rosto, né? Arruma a tua roupa, para que não pareça aos outros que jejuares. Ou seja, o Senhor está falando, vocês jejuar. O Senhor não está falando assim, vocês não precisam jejuar. Regenerado não jejua. O Senhor não falou isso. Essa é uma doutrina que nós criamos. Então eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre essa questão do jejum e da sua importância. Porque o nosso Senhor estava indo para o deserto enfrentar como homem aquele adversário que venceu o primeiro homem lá na frente. Vocês acham que isso é pouca coisa? Então eu vou fazer uma ilustração aqui que eu acho que os irmãos vão entender com mais tempo. Vou fazer aqui uma ilustração, é que eu não gosto de som muito alto, sabe? Eu acho que o som alto atrapalha o irmão. Para a câmera, entende? Tá bom. Imagine que amanhã você tem uma causa na justiça. Você pode ser condenado, ser derrotado nessa causa, pode perder todos os seus bens e ser condenado aos 20 anos de cadeia. Amanhã. Você tem do lado. E aí a tua esposa faz aquela macaxeira, faz aquela costela, assa um peixe, vem e fala assim, toma café não. E aí você lembra que amanhã você tem que estar lá dentro do juiz. E você vai dar aquele banquete. Como é que você vai comer aquilo aqui? Fala pra mim, você consegue comer? Você consegue comer? Aquela mulher que está na expectativa de que a criança vai nascer, e já começou as contrações, e ela tem medo que a criança esteja virada, e ela não sabe se vai ser cesárea, se vai para o normal. Aí você chama ela e fala assim, vamos lá na lanchonete que eu não posso ter. Tomar um refrigerante. Você acha que dá? Sabe por que isso não acontece? Porque humanamente falando, nós sabemos que comida e bebida é a parte vital da vida. Comida e bebida é vital. É principal para manter o corpo vivo. Nós precisamos de água, de comida e de bebida todo dia. Mas às vezes surgem situações que são mais importantes para a nossa vida do que comida e bebida. E quando isso acontece, o apetite desaparece. Na vida cristã,
existe um aspecto espiritual chamado encargo. Então eu vou dizer para vocês como que é esse negócio. Quando você tem um encargo dos céus para trazer uma palavra profética para a igreja, pega ou não pega, gente? Vou dizer para os irmãos aqui, mas não é para me exaltar, porque eu não sou nada menos nada sou eu, entendeu? Mas um dia eu levanto de manhã, sabe, eu não sou esse negócio de jejum, já não falo isso com ninguém, né? Mas eu tenho lá na minha vida secreta com o Senhor, como está escrito na palavra, né? Eu levanto de manhã e vou correndo preparar meu café e já estou lá e eu estou agitando as coisas, de repente o Espírito Santo fala comigo assim, ó, essa casca de demônio não sai, senão por jejum e oração. Naquela hora eu assim, sabe o que embolou aqui? Até o cheiro do café ficou em segundo plano, sabe? E aí eu entrei no meu quarto, no meu joelho, comecei a orar, e aquele peso começou a aumentar no meu coração, e eu não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que havia um peso no meu coração. Fechou, e eu tinha um compromisso na cadeia. Mas o compromisso da cadeia, eu vou dizer para você, depois de 20 anos de cadeia, você sabe quando fica assim que meio normal? Então para na cadeia, 9 horas para a cadeia. E aí eu fui para a palavra, orando, e lendo, aquele peso, aquela tensão, aquela sensação. E aí, sabe assim, meu coração estava pesado aquilo, não consegui comer. Catei o meu carro, fui para a cadeia. Cheguei lá, na portaria, entreguei o carteirinho, passei de procedimento. Quando a gente entrou, lá tem várias galerias, são 6 galerias, e a última galeria, que era o lugar que a gente ia pegar naquele dia, e lá assim, você só descobre onde você vai pegar, não, você chega lá, não tem um cronograma. Então quando a gente entrou, que o agente falou assim, hoje vocês vão na 6ª galeria, eu falei, entendi por quê. Eu entendi por quê. Porque lá na 6ª galeria é onde está o povo caçado, o povo jurado de morte, o estrupador, sabe, aquele delinquente que mexeu com o PCC, aquela coisa bagunçada lá. Então, aquela galeria é o lugar do jurado de morte, é o lugar mais difícil. Eles chamam de seguro. Então, você hoje está na segura, na 6ª galeria. E é a última. Tem todo o presídio assim, lá no fim. Eu estou indo e falei assim, agora eu entendi por quê. É que o Senhor, né, tem algo louco para falar lá no seguro. Eu fui indo. Mas na hora que eu comecei, assim, eu passei na 4ª galeria, eu escutei um barulho lá no começo do presídio, um barulho lá normal. Eu nunca tinha ouvido aquilo, sabe? Os presos gritando e batendo na grade. Com sequência. Naquela hora, sabe? Naquela hora eu entendi por que eu tinha que estar ali daquele jeito. Então, de repente, eu entro lá, começo a pregar o Evangelho e a cadeia começa a ser tomada. Começou a rebelião lá na primeira, estava na 6ª. Eles derrubaram aqui primeiro, derrubaram a primeira, ganharam escritório, ganharam tudo. Dominaram na frente. E eu lá pregando. E aqueles homens lá na 6ª estavam morrendo de medo, porque eles iam morrer tudo se chegasse lá a rebelião. E houve os agentes fazendo contenção, mas eles começaram a derrubar. Derrubaram a primeira, derrubaram a segunda, derrubaram a terceira, derrubaram a 4ª, derrubaram a 5ª. Na hora que eu terminei a mensagem, eles chegaram por cima da 6ª galeria. Na hora que eu terminei a mensagem, comecei a orar com eles morrendo de medo, porque era uma situação muito difícil mesmo. E aí um daqueles presos pegou e falou assim, pastor, o senhor não tem medo de morrer aqui? Peguei e falei para ele assim, não tenho não, estou preparado. E você? Está pronto para encontrar com o seu Deus? Aí ele grudou na grade assim, e orou, e pediu misericórdia, confessou o pecado, sabe assim? E eu estava lá assim, ó, com minhas mãos na cabeça de um, na cabeça de outro, orando, pedindo para o Senhor salvar eles, sabe? Numa coragem de leão. Mas numa coragem de leão, não tinha medo de nada. Até que de repente um agente chegou, hoje é o diretor do presídio, ele chegou, falou assim, ó, vambora, agora, já, vambora, vamos sair. Eu falei, espera mais um pouquinho, eu falei, não posso esperar. Ele pegou pelo braço e me saiu assim, aí tinha um cordão de agente que eles fizeram assim, só para me passar no meio. Eu saí assim arrastado por aquele agente, atravessei por aquele cordão e saí lá na rua. Eu saí lá na rua, começou a pegar fogo lá onde eu estava. Então eles derrubaram toda a cadeia. Foi a maior rebelião que teve lá no Paraná.
E o Senhor me tirou de lá de dentro. Mas o mais importante, que vai dizer para os irmãos, é que aquelas 2 horas que eu tive lá dentro, eu tive lá dentro como um profeta, como um leão, com uma coragem minha, proclamando o Evangelho para aqueles homens que já morriam ali, depois de poucos minutos, porque a grande maioria daqueles homens morreram. Graças ao Senhor, o Senhor preservou a vida de muitos, mas a grande maioria daqueles homens morreram queimados, aqueles homens que ouviram a palavra aquele dia. Aquele dia não podia ser qualquer palavra, não podia ser qualquer palavra. Era necessário de uma unção de poder que só o Espírito Santo tem. Então, depois que tudo isso passou, me deu fome. Depois que tudo isso passou, me deu fome, e aí eu lembrei que eu estava chegando. Ô Senhor, a partir daquele dia eu comecei a dar valor nesse assunto do jejum, comecei a considerar um pouco mais, porque não foi uma coisa que eu planejei, mas que o Espírito me inquiriu. Então, irmãos, o texto aqui nos mostra que o nosso Senhor, antes desse desafio, como homem, ele vai para o deserto e ali ele jejua 40 dias e 40 noites. Humanamente falando, a gente fala assim, o nosso Senhor foi ao extremo do extremo do extremo, né? A medicina olha para isso e fala impossível, a ciência olha para isso e fala impossível. Então você imagina o estado que o nosso Senhor ficou, o estado físico que o nosso Senhor ficou, o quanto o nosso Senhor sofreu, o quanto o nosso Senhor agonizou nesses 40 dias. Mas tem uma coisa que não aconteceu com ele nesses 40 dias, foi passar fome. Porque jejuar não é passar fome. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre jejum. Sabe, jejuar não é passar fome. As religiões, sabe, elas praticam esse jejum de passar fome, que é para liberar o ocultismo da alma, é para ter contato com o mundo dos demônios, sabe? Existe mesmo essa bagunça no jejum. Mas o Filho de Deus não jejua para passar fome. O jejum do Filho de Deus é um encargo espiritual. É quando a vontade de Deus é mais importante do que comida ou bebida. É quando a direção do Senhor é necessária, você não tem discernimento daquilo, e você reúne a igreja e fala assim: enquanto o Senhor não der direção, nós não vamos sair daqui. Isso é jejuar. E os irmãos no passado eles faziam isso, sabe? Não se levantava um apóstolo sem jejum e oração, não se ia para um lugar de qualquer jeito pregar o Evangelho sem jejum e oração, porque aqueles irmãos sabiam que mais importante do que as refeições era estar no centro da vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então o texto deixa claro que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome depois. Ou seja, o Senhor não ficou passando fome 40 dias. Foram 40 dias e 40 noites se preparando, se alimentando interiormente, se fortalecendo. Para quê? Para a guerra, para a batalha, para enfrentar aquele gigante que derrubou Adão. Porque, irmãos, nós precisamos compreender que Satanás nunca se fez homem. Satanás, ele é aquele espírito que atua no homem, que fala para o homem assim: como Deus fez. É aquele espírito que fala assim: você é bom, você não pode sofrer, você é grande, você não pode perder. Não, você tem que fazer isso mesmo, porque você é importante. Esse é Satanás. E ele trabalha como um espírito. Nosso Senhor não vê o mundo como um espírito. Nosso Senhor se esvaziou a si mesmo. Ele deixou todas as suas prerrogativas lá na glória, de divindade, de poder, de autoridade. Ele deixou tudo. E ele veio como um cordeiro para dentro da jaula do leão. Ele veio como um cordeiro. E o cordeiro venceu. Aleluia! O cordeiro venceu. Mas por que o cordeiro venceu? Porque o cordeiro foi totalmente dependente do Pai. Ele não deixou de depender do Pai. Então, esses 40 dias de deserto
teve fome. E aí chegou o primeiro grande desafio. Porque o inimigo, ele não apareceu no dia 15, no dia 20. Ele esperou o Senhor ter fome. Porque quando a gente tem fome, vamos dizer assim, olhando para a história de Israel, nós vamos encontrar textos que até deixam a gente frustrado, né? Por exemplo, Lamentações, nós temos isso lá em Primeira Reis também, Segunda Reis, perdão. Quando a cidade era cercada pelos exércitos, as mães comiam as crianças. As mães piedosas que falavam assim, ó, meu bebezinho, que, sabe, essas mães, quando a cidade era cercada, que acabava a comida, que a fome batia, elas chegavam e falavam assim, ó, comamos teu filho hoje, amanhã nós comemos o meu. Então você imagina o quanto a fome é um grande desafiante, difícil de ser vencido pelo nosso corpo, pela nossa carne, pela nossa mente. A fome é uma adversária terrível. Então, no momento que o nosso Senhor teve fome, está lá o inimigo, dizendo assim, mas peraí, você não é filho de Deus? Por que você está sofrendo desse jeito? Você é filho de Deus, rapaz. Usa do teu poder, transforma essas pedras em pão. Então nós também passamos por isso. Na hora que a gente tem fome, a gente é desafiado a resolver a situação do nosso jeito, né? Agora, como é que o nosso Senhor vai enfrentar esse inimigo? Da onde ele vai tirar uma arma? Ele vai dizer assim, não, a fome não existe. Ele vai dizer isso, não tenho fome. É só coisa aí de sentimento, eu estou bem. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai usar a única ferramenta que nós temos para ataque. Qual que é a única ferramenta que nós temos para ataque? Como que nós enfrentamos o inimigo? Justiça própria. Dá para enfrentar o inimigo com justiça própria? Dá para enfrentar o inimigo com mentira? Só tem um jeito, né? Qual que é? A palavra. A palavra. Vamos lá, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Vocês vão ver, irmãos, que todas as tentações do diabo contra o Senhor foram vencidas pela palavra. E todos os textos que o Senhor usou para enfrentar Satanás está nesse livro aqui. Todos. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês conhecem esse livro? Estudam nele? Meditam nele? Apreciam ele? Saber que o Senhor usou esse livro deveria instigar o nosso coração a conhecer esse livro, não é verdade? Deuteronômio. Sabe o que significa essa palavra Deuteronômio? É quase que palavra rema. É Deus falou de novo. É a repetição da palavra de Deus. Ó, sabe, os livros de Moisés, cada um tem um significado muito especial, né? Gênesis, a chave que abre Gênesis é a palavra de Deus. Gênesis, a palavra de Deus. Êxodo, a obra de Deus. Levítico é o andar de Deus, ou seja, a tribo de Levi era a tribo de sacerdote, então eles deviam andar do modo digno do chamamento deles, por isso Levítico, né? E aí, então nós temos números, que é onde está aquelas jornadas do povo, que significa como andar com Deus. E Deuteronômio significa a palavra de Deus. Essa é a chave. Então o Senhor vai usar a palavra de Deus para poder enfrentar o adversário com a arma certa. Nós também temos a arma certa. As armas da nossa polícia não são carregais. Seja a palavra é a nossa arma de enfrentamento ao nosso adversário. Deuteronômio, lê para nós, meu irmão, do versículo 1
até o versículo 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não dos seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, do teu coração, que, com um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém. Glória ao Senhor. Então aqui nós temos o lugar onde o Senhor tirou a sua arma de contra-ataque. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então aqui nós temos o primeiro embate. Nós vimos que o inimigo foi vencido pela palavra. Lá em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Nós encontramos os vencedores. Os vencedores da igreja no tempo do fim. Aqui, Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler o texto dos irmãos, viu, irmão? Dá licença que eu vou ler esse texto, partindo do versículo 9 até o versículo 11. Presta atenção aqui. Quem que eles venceram? Olha só. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Agora presta atenção aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha só que maravilha, irmão. Esse é o nosso futuro. Esse é um jornal que vai ser impresso daqui a algum tempo. Está lá, está escrito que eles venceram pelo sangue e pela palavra. Louvado seja Deus. Então, nós temos um adversário, mas nós temos as armas. Então, nosso Senhor apresenta aqui a arma, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo onde os homens têm confundido vida com trabalhar. Eles estão falando assim: tem que trabalhar para ter que comprar comida, né? E aí o homem passa a vida inteira trabalhando, e ele fala assim: se eu parar de trabalhar, eu vou, que vai faltar comida em casa. Então tem que trabalhar. E assim Satanás leva esse homem para longe de Deus. Sabe, quando Satanás vem falar para você que se você não trabalhar, vai morrer de fome, lembra dessa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, o nosso inimigo é sutil. Então vamos para a segunda tentação. Vou pedir para o nosso irmão ler lá de novo, né? Vamos voltar para Mateus capítulo 3. Perdão, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Então o diabo levou a cidade santa,
colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui nós temos a segunda tentação. Em Lucas, essa é a terceira tentação. Como eu disse para vocês, que a intenção de Lucas era apresentar Jesus como homem. Então ele coloca a terceira aqui como segunda. Mas a intenção de Mateus é apresentar Jesus como rei. Então ele vai colocar aqui essa como a segunda tentação. Porque a primeira tentação, ela está relacionada com a necessidade fundamental do nosso corpo para a manutenção da vida biológica, comida e bebida. Agora, Satanás vai tentar o Senhor, sabe, na sua segunda, ou seja, naquela coisa que está relacionada com a alma, né? Qual que é a grande necessidade da alma? Então a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, ele carece de glória e por causa da queda ele está perdido quanto a esse assunto de glória. Porque eu vou dizer para vocês, existe uma diferença entre a glória de Deus e a glória do homem. A glória de Deus está no seu poder e na sua autoridade. A glória do homem está na sua obediência e na sua submissão. Consegue entender a grande diferença? O homem glorioso é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Deus tem poder e autoridade. Essa é a glória dele. A glória do homem está na sua obediência a Deus, na sua submissão à palavra de Deus. É ali que está o caminho da glória. Mas o pecador, ele quer, que tipo de glória que ele quer? Ele quer aparecer, ele quer sentar no trono, ele quer receber coroa, ele quer mandar desmandar, ele quer ser autoridade, ele quer mostrar para todo mundo quem ele é. Então é aí que Satanás vai tentar o Senhor. Você fala assim, ó, cata ele, leva lá no pináculo do templo, que era o ponto mais alto do templo, e era um lugar onde ele podia ser visto por todos. E se ele ia lançar lá de cima, e é socorrido no caminho e tem uma aterrissagem segura, pronto, todo Israel vai dizer assim, ó, esse é o homem, esse é o homem, se pulou lá de cima, caiu aqui embaixo do vivo, esse é o cara, esse é o rei, esse é o super-homem, ele não tem ninguém como ele. Então, Satanás, ele vai tentar o Senhor dessa maneira, ele vai usar uma palavra, ele vai citar uma palavra que está no Salmo 91 de uma maneira distorcida. Ele fala assim, ó, porque está escrito, aos anjos dará ordem a respeito de ti, para que não tropece em pedra alguma. Ou seja, por que você precisa estudar a palavra? Por que você tem que conhecer a palavra? Porque o teu inimigo já conhece. O teu inimigo já conhece. Então você tem que conhecer melhor que ele. Sabe por quê? Porque se ele sabe que você vai usar a palavra para combater ele, então como estrategista, ele vai tentar te confundir com a própria palavra, para que você seja sucumbido e vencido e derrotado. Então, olha a estratégia de Satanás. Vamos lá olhar no Salmo 91? Salmo 91. Queria pedir por irmão ler para nós o versículo 11 e 12. Salmo 91, versículo 11 e 12. 10, 11 e 12. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te
sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, essa é a palavra que ele usou. Ele usou exatamente essa citação do Salmo 91. E como que o Senhor vai combatê-lo? Isso é importante para nós, irmãos. Como que o Senhor vai combatê-lo? Então olha aqui o que o Senhor vai dizer para ele. Ó, no verso 6 ele diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio de novo. Agora eu preciso explicar isso para os irmãos. Salmo 119, não lembro exatamente aqui agora o versículo, se eu não me engano é 105, mas eu não sei, depois eu vou encontrar e eu leio para vocês. Porque na nossa tradução, o tradutor colocou assim, ó, o compêndio da tua palavra são verdades. O compêndio. Para alguém que é erudito, aí consegue entender. Mas para um caboclo, você precisaria pegar um dicionário, ir lá, estudar, e talvez você precisar de 2 ou 3 para você chegar aí a uma conclusão. Quero dizer para vocês que a palavra de Deus, no seu original, ela foi escrita por pescador, por carpinteiro, por lavrador. Mas quando os tradutores vieram trazer para a língua alemã, para a língua inglesa, para a língua espanhola, para a língua portuguesa, eles fizeram essa bobagem de trazer uma erudição, um academicismo para as escrituras. Nós chamamos isso do fermento dos tradutores. E é por isso que nós incentivamos, principalmente os mais jovens, a conhecerem a língua original, sabe? Para poder tirar esse fermento e trazer para o povo uma água mais limpa. A melhor tradução para esse texto é: a soma da tua palavra é a verdade. Jesus ele disse assim, ó, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda palavra será confirmada. E é assim que nós precisamos estudar as Escrituras. Nós não podemos criar doutrina em cima de um texto isolado da palavra. Vou dar um exemplo grave para vocês, é só um exemplo, não é para vocês julgar os irmãos, só para vocês verem como que nós fazemos isso. 1 Coríntios 11, nós temos ali o assunto do véu, né? E nós temos ali um problema grave de tradução também, porque não tem nenhuma vez no original a palavra véu. A palavra é cobertura, e tem um ensino maravilhoso sobre cobertura, porque lá diz assim, ó, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Esse é o ensino que está lá, é o ensino sobre cobertura, como que nós temos que, como o Senhor se submeteu ao Pai para a sua obra, como Cristo, ele se submeteu ao Pai para a sua obra, ele foi encabeçado. Assim também o homem, para ser homem de verdade, para ser homem aprovado por Deus, ele tem que ser encabeçado por Cristo, ser governado pelo cabeça, para ele ter ordem, para ele ter amor, para ele ter vida, para ele saber lidar com as finanças, para ele saber educar os filhos, para ele ser patrão, para ele ser empregado direito, ele tem que ser encabeçado. Para amar a esposa, para conquistar uma igreja, ele tem que ser encabeçado. E a mulher precisa da cobertura do marido. Ela não pode sair por aí decidindo as coisas sozinha. Ela não pode se levantar e trazer uma profecia para a igreja. Ela não pode trazer uma nova doutrina sem antes buscar aqueles irmãos que lhe cobrem como apóstolos, pastores e profetas e se ajudar. Ela deve funcionar na igreja. Ela deve profetizar, ela deve orar debaixo de cobertura, ou seja, debaixo de governo. Mas alguns tradutores colocou lá a palavra véu e as irmãs confundiram o negócio com pano, e você vai chegar em assembleias de irmãos sinceros do Brasil inteiro e você vai encontrar lá irmãs que usam véu, pano na cabeça, fala assim, isso aqui é cobertura. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você só vai encontrar esse assunto em 1 Coríntios 11 e você não vai encontrar em lugar nenhum mais. Pode procurar, você não vai achar nada, nenhuma tradução
Você vai botar essa palavra, fé, esse ensino de fé, nenhuma outra. Então, quando nós encontramos um assunto isolado, nós não podemos tomar como doutrina. Nós temos que olhar, tirar os princípios, guardar no coração, mas nós não podemos dizer assim, isso aqui é verdade, aqui não se sai, porque não tem nada que soma. A soma da tua palavra é a verdade. Por boca de duas testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então é dessa maneira que nós vencemos o inimigo. É por isso, irmãos, que nós não podemos se aferrar em doutrina isolada das Escrituras, por maior e melhor que ela seja. Não podemos se aferrar, nós precisamos da soma. Então as Escrituras elas trazem o equilíbrio, né? É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, né? E depois desenvolver a vossa salvação por temor e tremor. Qual dos dois vai pegar? Os dois, a soma da tua palavra é a verdade. Então é assim que o nosso Senhor vai vencer o inimigo. Ele pega um texto isolado e tenta aplicar. Ó, está escrito, só não caiu, então pula daqui. Também está escrito. É muito importante isso. Também está escrito. É assim que nós enfrentamos o nosso inimigo quando ele vem lutar com as nossas armas. Ele vem, pega as nossas armas e vem nos enfrentar com ela. Porque nós, irmãos, se nós não tivermos a soma da palavra, nós confundimos. Sabe? E aí o nosso conhecimento não vai gerar piedade, não vai gerar humildade, não vai gerar santidade. Ele vai gerar orgulho, altivez, separação. Na verdade, os dons espirituais não vão somar com a igreja, mas vai dividir a igreja, vai fazer com que o profeta vá para lá, o pastor vai para lá, o apóstolo vai para lá, o presbítero vai para lá, sabe? Não. Nós precisamos da soma da palavra para a gente andar junto, em humildade, verdade, todos os dias da nossa vida. Como é necessário a soma da palavra. E agora eu entro com a aplicação disso. Nosso Senhor, como homem, ele passou toda a sua vida conhecendo as Escrituras. As citações dele estão sempre relacionadas, inclusive, com a Septuaginta. Todas as citações do Senhor vêm da Septuaginta. Ou seja, era a Bíblia daqueles dias que o nosso Senhor estava ali. Teve uma vida escondida com as Escrituras. Nós precisamos ter uma vida escondida com as Escrituras, conhecer o Logos, sabe? Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala assim: habite ricamente em vós o Logos de Cristo. Ou seja, conheça as Escrituras, se tesoure dela, porque é a ferramenta para a tentação. Então, nós vamos para a terceira tentação. Nós vamos concluir aqui esse momento com a terceira tentação. À noite a gente vai continuar com o Getsemane. Mateus, capítulo 4. Do versículo 8 até o versículo 11. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha só, aqui nós temos a terceira tentação. Existe um detalhe dessa tentação com Lucas, porque em Lucas ela está em segundo lugar. E como eu já falei para os irmãos qual o propósito disso, eu vou apenas ir lá e pedir para o irmão ler, porque existe um adendo aqui em Lucas, que eu penso ser bastante importante para o comentário que nós vamos fazer. Então vamos lá. Lucas capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 8. E
elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu vou fazer a leitura de novo, minha introdução, tem alguns detalhes que vai ser importante. Tá? Verso assim: e o diabo, levando-o ao monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Penso que é importante esse detalhe: vai-te para trás de mim, Satanás, ou arreda Satanás. Algumas traduções omitem essa palavra do Senhor, que é muito, muito importante. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que Satanás, eu quero que os irmãos entendam isso. Satanás mostrou para o Senhor todos os reinos desse mundo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Ele mostrou todos os governos, de todas as épocas, em todos os tempos. Todos os reinos desse mundo. Ele mostrou o Império Babilônico, o persa, o grego, ele mostrou o romano, ele mostrou, esse sistema político que nós vivemos hoje, todos os reinos desse mundo e a glória deles. O homem buscando poder, o homem com a sua demagogia, o homem com a sua justiça, o homem com a sua... Ele mostrou tudo. Ele mostrou tudo isso para o Senhor. E ele bateu no peito assim, e disse assim: isso aí é tudo meu. Isso aí é tudo meu. Dou para quem eu quiser. Oh, meus irmãos, considera isso. Considera isso. Não deixa o verme da política entrar todas. Não deixa. Sabe, o Ulisses Guimarães, antes dele morrer, numa entrevista, ele falou o seguinte: que a tara dos homens é a política. Consegue entender isso? Quão grave esse negócio, quão sutil, quão pegajoso, quão atraente. Agora, Satanás está dizendo para o Senhor assim: tudo isso eu recebi isso de bandeja, a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Amém. Como que isso aconteceu, irmãos? Isso aconteceu no jardim. Porque quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem poder e autoridade. Ele falou assim: dominarás sobre tudo que há no ar, sobre tudo que há no mar, sobre tudo que há na terra, sujeitarás e dominarás. Ou seja, o homem se alimentando da árvore da vida e vivendo na dependência de Deus, ele dominaria, ele traria a autoridade de Deus sobre tudo na terra. Mas quando o homem caiu no pecado, ele entregou o governo, o poder, a autoridade nas mãos do diabo. Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que ele é chamado de o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar. É ele que influencia a política, é ele que influencia a economia, é ele que influencia a cultura, é ele que influencia o esporte, é ele que movimenta esse mundo. Por isso que eu falo que nós estamos num ambiente de tirania, de rebeldia, um lugar onde as trevas têm dominado. Esse é o mundo que nós vivemos. E o Senhor está governando aqui dentro, ó. O reino do céu está dentro de nós. Entendeu? Mas o mundo inteiro já está no maligno. Quando o Senhor voltar, aí isso aí vai haver uma reversão aí. Isso aí vai embora e vai ser estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Mas hoje essa é a realidade que nós vivemos. Então, Satanás busca adoração. E
E sabem como que ele é adorado? Ele é adorado quando você é endeusado. Ele é adorado quando você é endeusado. Ele quer que você seja visto como Deus, como o Salvador do mundo, como o Salvador da pátria, como aquele homem que vai resolver o problema da nação. Quando Satanás consegue colocar esse ano nós vimos igreja evangélica se reunindo para adorar o homem. Quando Satanás consegue fazer isso, ele é adorador. Você entende isso? Quando a igreja deixa de orar e vai para frente do batalhão da polícia pedir para cair no presidente, Satanás está sendo adorado. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Pois bem, nós temos visto isso no meio dos nossos irmãos hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Arreda Satanás. Arreda Satanás. É dessa maneira que nós devemos lidar com política. É dessa maneira que nós devemos lidar com poder. É dessa maneira que nós devemos lidar com glória humana. Arreda Satanás. Sabe, uma vez um pregador desceu do púlpito e uma irmã foi abraçar ele e falou assim: que mensagem, pastor, que coisa gloriosa. Aí ele virou para a irmã e falou assim: Satanás me falou a mesma coisa. Arreda Satanás. Nós só temos um a quem adorar. Só existe um no nosso meio que é digno de glória, de honra, majestade, de louvor. Só existe um que é digno de aplauso. Só existe um que é digno, só um. É o nosso Rei, é o nosso bendito Senhor. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Nós vamos terminar essa sessão aqui, porque nós estamos vendo o nosso Senhor enfrentando o nosso maior inimigo e vencendo gloriosamente, e vencendo maravilhosamente. Sabe por que ele venceu? Lembra o cântico que nós cantamos aqui hoje no começo? Falando assim, ó, que já venceu por nós o inimigo. É verdade. Só que aquela outra versão também é verdade, porque hoje ele nos ajuda contra o inimigo. Sabe como que ele nos ajuda? Ele traz a vitória dele para nós. Ele fala assim: ó, vença o inimigo também com a minha vitória. Paulo disse assim: ó, irmãos, breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, eficaz, poderosa. Ó Senhor, muito obrigado, porque não foi somente Davi que venceu o gigante Golias, mas o Senhor, para mostrar que é o nosso Rei glorioso, o Senhor foi lá no deserto, e o Senhor foi tentado em tudo pelo nosso inimigo, no corpo, na alma e no espírito, e o Senhor venceu maravilhosamente para nos dar essa vitória, para que pela tua vitória nós também pudéssemos vencer. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá clareza disso, nos ajuda a viver a vida vitoriosa. Livra-nos, Senhor, livra-nos de sermos derrotados pela fome, pela escassez, pelas crises, pelos vírus. Livra-nos, Senhor, de sermos derrotados com medo da morte, com medo de morrer de Covid. Livra-nos de todas essas coisas, Senhor. Também livra a nossa alma, Senhor, de querermos ter poder, de autoridade, de não aparecer, de querer fazer as coisas para as pessoas verem que a gente é bom, que a gente é forte, que a gente é grande, que os anjos à nossa volta. Livra a gente dessas coisas da alma, Senhor, e também nos livra, Senhor, dessas coisas de querer, Senhor, se perder na política, de querer buscar o poder, o lugar do diabo, para toda e qualquer coisa, Senhor. A igreja não precisa de nada disso, Senhor. A igreja não precisa de político, a igreja não precisa de lei, a igreja não precisa de governo, a igreja só precisa de ti. Só tu és digno de adoração, Senhor. O papel da igreja aqui, primeiro nessa terra, é adorar aquele que venceu. E nós queremos aprender essa lição, Senhor, de que nós somos adoradores e de que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra, e pelo testemunho, e que não tem nenhum problema nós morrermos por causa do Senhor, porque se nós morrermos por causa do Senhor, isso não vai ser nada. O Senhor morreu por nossa causa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças por tudo, amigos. Em nome de Jesus.